cada um deles individualizado, porque vocês também têm dados individualizados. Hoje em dia não é mais a rede, é a Maria, o João. Então, como que é esse apoio da gestão para que o professor possa se sentir valorizado? Na verdade, são várias ações que se complementam em si. A gente precisa também discutir um pouco essa questão, Ivan, do ponto de vista do que a educação está caminhando, né? Se você fizer uma pesquisa com 10 pessoas, as 10 vão dizer que o professor é muito importante. Mas a gente tem visto aí, por exemplo, professores, né, sendo atacados dentro das escolas, né, das maneiras piores possíveis. Sim. E tudo isso por uma razão simples, que é outro elemento também que mudou a educação, né? Vamos falar da educação brasileira. Há um tempo atrás se dizia que a escola tinha um mundo próprio, né? Hoje em dia o mundo está dentro da escola. Você não segrega mais esse mundo da escola. Então, tudo que tem de bom e de ruim nesse mundo está dentro da escola. Sim. Então, a gente precisa estar preparados para essa questão. Agora, é claro que quando a gente trata o professor, né, o professor ele é concursado, ou seja, a gente já demonstra uma valorização desse profissional desde a sua origem. Ele tem 1/3 do planejamento respeitado, ele tem a bonificação, por exemplo, do cartão educação, ele tem a bonificação na Bienal, que é importante destacar, nós levamos quase 5.000 estudantes de Angra dos Reis ao Rio de Janeiro, ida e volta, de algumas escolas dessas, da região insular, inclusive, né, para ter a experiência do contato com a literatura na Bienal, no livro, e todos os nossos professores também estiveram na Bienal. E ainda 20% da rede. E ainda com incremento significativo e importante, que é um voucher para professores no valor de R$1.000 para aquisição de seu acervo e os estudantes no valor de R$200 para que eles também tenham uma experiência. Que cria uma cultura diferente. Para ter uma cultura diferente, entende? Então, são vários os fatores que contribuem. Agora, o aspecto mais importante, né, desse processo é que a gente precisa discutir o que é a escola no século XXI. Qual o papel da escola no século XXI? A escola está sendo um espaço no qual os outros atores sociais não estão conseguindo dar conta dos seus processos e bota na escola. Para a gente falar um pouquinho da realidade de Angra dos Reis. Angra tem 92 escolas, né, num território de 98 quilômetros em linha reta, da fronteira de Mangaratiba à fronteira de Paraty. Tem sertões, áreas de escola rural, tem as ilhas. Então, temos a escola quilombola, né, tem regiões de aldeia indígena. Então, é uma diversidade enorme, né? É muito plural você fazer educação em Angra dos Reis. É muito plural. É muito significativo e muito plural. E isso traz com que a gente tenha que ter uma capacidade muito grande de lidar com essas diversas realidades. Então, hoje, diante de muitos esforços que tem de infraestrutura, nós temos uma relação professor-aluno muito condizente com o que diz a legislação. Hoje, quando a gente tem 1/3 do planejamento respeitado, você tem nos anos... Desde a educação infantil até o 5º ano de escolaridade, são 2 docentes em sala de aula, um trabalhando a parte da base do currículo e outro trabalhando a parte diversificada do currículo, potencializando esse professor a focar especificamente naquilo que ele está atuando, né? A gente leva material diversificado, né? A Fabiana colocou aqui o PAIC, que é o Programa Angrense de Alfabetização na Idade Certa, é material estruturado, acompanhamento, né? Troca o tempo todo com esses professores. E tem o PAIC+, que é o Programa Angrense de Aprendizagem na Idade Certa, voltado para os estudantes, né, de 3º ou 5º ano de escolaridade e para os professores dessa faixa etária. Então, a gente constrói uma rede, né, a gente precisa entender que a gente tem uma rede em movimento, em construção permanente, né? E nesse processo de construção, a gente traz aquilo que a gente pode fomentar a esse docente, a esse regente, a esse professor, essas possibilidades. A gente tem, por exemplo, os nossos professores que não são regentes de turma, mas estão em função de gestão, como, por exemplo, os diretores escolares auxiliares de direção. Sim. Os nossos diretores têm reuniões e imersões próprias para eles de estudos. Os nossos professores têm a semana de formação, têm os encontros permanentes formativos. Tudo isso para trazer o quê? Um arcabouço para esse professor fazer o seu melhor trabalho e trazer automaticamente, mantendo a nossa série histórica, entregando para a sociedade a educação de qualidade, o reconhecimento que todos nós esperamos, tanto rede quanto professores.
Eu vejo muito também a questão de quando tem dados, muitas vezes aumenta a cobrança. E isso é uma das, vamos falar assim, um dos receios, muitas vezes, das redes de professores, por exemplo, do Sistema Nacional de Educação, de que aumentem as cobranças e esse equilíbrio entre cobranças e metas, esses objetivos, é aquela história. A diferença entre a vacina e o veneno é a dose, muitas vezes. Então, como tem sido esse processo dentro da rede, Fabiane? Eu acho que, na verdade, alguns termos, quando nós não estamos habituados, podem nos distanciar do objetivo maior. Quando a gente fala em meta, e aí eu vou ser um pouquinho repetitiva, quando a gente fala em meta e quando a gente fala em resultado, a gente está falando de aprendizagem. Então, o alcance que se propõe de metas é o alcance dentro do que as escolas já possuem de histórico de resultados. Não foram metas tiradas sem que tivesse as premissas elementares para que elas fossem pensadas. Então, hoje as nossas escolas, cada uma com o seu idear, que a gente nem costuma chamar de meta, né? A gente chama pela sigla, né, do índice, cada uma possui seu idear, levando em consideração aquilo que elas já construíram ao longo dos anos. A gente pode dizer que hoje a gente tem uma série histórica de resultados, quando a gente começa a nossa primeira avaliação em 2022. Então, o que a escola recebe hoje como seu idear anual, é claro que quando a gente fala de melhoria, a gente sempre precisa, a cada ano, trazer algo a mais para que a gente possa garantir o crescimento. Mas é levar em consideração o que essa escola já produziu na sua série histórica. Então, a começar por aí, a gente entende que não há uma distância entre a meta esperada e o que a própria escola já produz, porque foi calculado, pensado em cima do que ela já apresentou nessa série histórica. Então, essa é uma informação importante, né? Porque, às vezes, o termo meta pode nos distanciar um pouco desse percurso, né? E, por outro lado, você nos ouviu falando aqui, você mesmo disse várias vezes informação, e é informação. Quando eu digo para um professor ou para uma escola, né, quando a gente chama esse gestor e a gente vai conversar sobre aqueles estudantes que ainda estão em defasagem, por exemplo, eu não simplesmente apresento esse percentual para o diretor e digo para ele, você tem esse total de estudantes em defasagem e vê o que você vai fazer. Pelo contrário, nós pensamos juntos em estratégias. Então, essa cobrança, ou melhor, esse compromisso, ele é vivenciado por todos. Então, não é a escola andando sozinha, não é o gestor sozinho, não é o professor sozinho. Os professores, principalmente do 1º ao 5º ano de escolaridade, têm um coordenador que acompanha os programas pelo menos quinzenalmente na sua escola, justamente para poder te dar o suporte necessário. O gestor possui uma equipe técnica que o acompanha na gestão para resultados educacionais. A Superintendência de Educação, ela dá todo o suporte necessário para que cada profissional dentro da sua área possa desenvolver e possa avançar nos resultados. Então, na verdade, não é cada escola com a sua meta. Sim. É a rede pública municipal de ensino em busca da melhoria. Para isso, a gente precisa dividir, porque somos uma rede de 92 escolas. E o que a gente precisa garantir é que essa rede cresça junto. Nós não queremos ilhas de excelência, escolas com excelentes resultados numa ponta, em outra, e outras unidades não conseguindo avançar nesse processo. Então, o que a gente constrói junto. Eu sempre digo isso para os gestores, que é com quem eu tenho mais contato no dia a dia. A caminhada é nossa, a caminhada é junto. Então, quando uma escola não alcança, as outras escolas também não alcançam. Sim. Então, eu acho que é mais por esse caminho, sabe? Todos entenderem que estamos juntos nesse processo e que, enquanto um aluno não está aprendendo, a nossa rede precisa se unir e se reforçar ainda mais nas ações a serem desenvolvidas.